Hoje iremos falar do jogo Power F1. Esse jogo não é tão conhecido entre a galera que consumia jogos de corrida para computador no meados dos anos 90, mas foi lançado pela Eidos Interactive em 1997 para desbancar o Grand Prix 2, que era uma referência até então entre os simuladores de Fórmula 1. Tremendo sucesso que havia sido lançado um ano antes. Época dourada, a qual qualquer um tinha licença para desenvolver um jogo da principal categoria do automobilismo. A primeira diferença é que esse game representa carros e pistas da temporada de 95 contra a temporada de 94 da Fórmula 1. Quando está no menu de seleção de pilotos em Power F1, tem a oportunidade de ver os carros 3D girando de uma forma bastante frenética, não dando tempo de apreciar a modelagem 3D do jogo. Também pode ser coisa do emulador do DOS, de qualquer forma conseguindo ser mais complexo do que a apresentação da foto dos capacetes visto em Grand Prix 2. A customização do nome dos pilotos e equipes é um recurso presente também em Power F1. Se você olhar a batida apenas pelo aspecto gráfico, realmente pode ser que se confunda um pouco com o game da Microprose. O layout das pistas talvez seja o único ponto positivo graficamente. Elas são realmente bem detalhadas, respeitando os patrocinadores da época. Só não entendi na pista de Adelaide por que programaram as áreas de asfalto do lado de fora da pista como se fosse terra. Olha a poeira saindo quando o carro passa por ela. No Grand Prix 2 é normal. Asfalto é asfalto no Grand Prix 2, mesmo fora da linha branca. Adelaide empoeirada também se encontra no Fórmula 1 do PlayStation 1, lançado no mesmo ano. Mas lá sim você vê as partículas de terra na pista como se ela tivesse passado por obras de esgoto e terminaram de qualquer jeito. Não entendo às vezes a escolha do departamento artístico dos jogos de Fórmula 1. Era basicamente apenas copiar aquilo exatamente como a pista era na TV. Assim como o Grand Prix 2, Power F1 também possui o modo VGA de baixa resolução e o super modo Ultra Blaster HD SVGA. No game do Geoff Cramonti, a diferença entre ambos estava basicamente na qualidade das texturas e resolução. Já no jogo na Eidos era mais perceptível. Em baixa resolução o volante do carro se mexia mais, percebia uma queda de desempenho absurda. Parecia que estava a 5 quadros por segundo. Quando mudo para o modo de alta definição, perde-se a movimentação do volante, mas ganha nitidez e fluidez com mais quadros. Fora do carro, as informações que simulavam o gerador de caracteres das transmissões de Fórmula 1 dos anos 90, com aquela tarja cinza embaixo da tela, perde esse sombreado no modo de alta definição. Em baixa definição, ela permanece. Aliás, a apresentação visual das informações por ser mais perto da televisão é outro ponto que Power F1 ganha do Grand Prix 2. Além de poder visualizar a animação dos mecânicos e não me limitar a entrar nos boxes apenas na câmera do cockpit. Tinha o recurso do replay com menus de controle, coisa que no Grand Prix 2 é de uma maneira mais arcaica e simples. Por outro lado, a dimensão do carro é esquisita, sempre parece que ele é bem menor que a pista. Tanto esse jogo quanto o Grand Prix 2 tem animações de quando chega no resultado da corrida e nos menus. Este, por ser feito num 3D bem meia boca, para o ponto de vista hoje, é outro ponto que me chamou a atenção, junto com as musiquinhas alegres as quais às vezes o DOSBox bugava. Se graficamente Power F1 conseguia competir com o Grand Prix 2, em termos de jogabilidade e física, ele é simplesmente humilhado pelo seu concorrente. Isso se existe alguma física nesse jogo. Os danos dos carros são bastante estranhos. Quando bate no outro carro, ele levanta similar a cachorro querendo mijar no hidrante. Isso quando o adversário não rodopia sem parar. O peão ainda tem força. A jogabilidade beira mais o arcade, tanto que as opções de setup do carro não eram tão profundos como no Grand Prix 2, onde dava para mexer até em barras estabilizadoras e peças de suspensão, algo louvável em 96, indicando logo de cara o público-alvo que Geoff Cramonti tentava atingir. As rodas não viram e tentam simular que ela está girando em alta velocidade, coisa que GP2 tenta fazer. Não importa muito o nível de dificuldade, parece que eu estou correndo contra adversários taxiando o carro para decolagens de tão lentos que estão. Percebo isso até no nível difícil. Fora que as largadas são sempre caóticas e consegui bugar o jogo completamente quando eu dei ré e entrei nos boxes ao perceber que estava com danos.
fui para um espaço verde infinito e a corrida acabou. Faltou um carinho especial para a inteligência da máquina, coisa que o Grand Prix 2 humilha. Embora tenha elogiado o áudio das animações do game, dentro da corrida o som é estranho. Na câmera de pista, ele dá um fade out bem abrupto quando o carro fica longe da câmera. E percebo que ouço um som de zebra sem sequer passar por cima dela. Bizarro. Sobre os modos de jogo, além do modo campeonato e de um fim de semana de prova, tinha também o modo shootout, que percorria a temporada, e para prosseguir de etapa você era obrigado a chegar numa posição mínima, ou seria enforcado em praça pública e possuía o modo de 2 players, podendo disputar contra todos os 24 carros do grid da época, coisa que jogos atuais não se esforçam mais em fazer. O que é impressionante, uma vez que as máquinas de gamers de 95 eram 486. O 486 é o Fórmula 1 dos micros. Infelizmente não tem habilidades cognitivas para controlar 2 carros simultaneamente. Na série Grand Prix, o modo de 2 player funcionava intercalando os pilotos selecionados durante a prova. Então não era bem um modo 2 player. Por último, a chuva. Enquanto não teve tempo de ser desenvolvido esse recurso no game da Macroprose, aqui resolveram implementar de uma forma meia boca. Apenas o fundo do céu muda de cor. Sinto falta dos pingos e partículas de água subindo nos carros. Sérios, Eidos, nem na Geomancer F1 dos NES foi tão pouco. Lá os pingos apareciam na tela pelo menos. Mas Flagamer, é um jogo de 1995. Revela nesse aspecto. Caro espectador, então veja essa gameplay na chuva no Grand Prix 1, jogo feito 4 anos antes na chuva. Era rudimentar, mas melhor que isso. Power F1 bem que tentou rivalizar com a aclamada série Grand Prix em sua era, mas o vídeo mostrou de forma clara e objetiva que mal conseguiram fazer cócegas no sovaco do Grand Prix 2. A prova disso é o reconhecimento e a magnitude que Grand Prix 2 é conhecido no mundo do Sim Racing, ainda desenvolvendo mods para ele 20 anos depois do seu lançamento, enquanto Power F1, que não é tão poderoso assim, não passou de um jogo mediano com pouquíssimo conteúdo nesse precioso site de vídeos do Google. Fala galera do Flagamer, aqui é o Rodrigo Veiga do Rio de Janeiro. Convido vocês a se inscrever, curtir e compartilhar o conteúdo do canal, que é de excelente qualidade e ótima produção. Valeu, tamo junto!